Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui mais uma vez para fazer um vídeo para vocês. Dessa vez retornando à playlist livros, dessa vez trazendo um livro de romance, um livro de suspense, um livro que tem um pouquinho de drama também. É um mix de gênero literário numa única obra. Ficaram curiosos? Gente, então sem mais delongas, hoje eu vou falar desse cara aqui, ó, Richard Paul Evans e seu livro Grace. Falar de Grace é falar de um dos autores que eu mais gosto. O meu top 5 ali, com certeza, entre os maiores escritores do gênero romance, na minha modesta opinião, dos quais eu tenho todos os livros. E antes de entrar especificamente nesse livro Grace, eu já vou pedir para vocês, quem está assistindo esse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve. Gente, ajuda demais o canal Importante é Saber a continuar trazendo conteúdo, a continuar gravando novos vídeos, trazendo novas histórias, novas aventuras, enfim. É o que eu quero deixar para vocês aqui como um legado nesse canal, de sempre estar recomendando um bom livro para que todo mundo possa, no momento de silêncio, de paz, de tranquilidade, sentar, deitar e ler o seu bom livro, tá bom? Então, voltando ao livro Grace, nós vamos falar aí em dezembro de 2006. Mais especificamente no Natal de 2006, quando, atendendo a um pedido de um dos seus netos, um vovô começa a contar uma história baseada no livro A Menina dos Fósforos. Gente, de imediato, essa história vai transportar o pensamento desse vovô, o vovô Eric, para o ano de 1962. E o nome de uma jovem, de imediato, vai permear sua mente: Grace. As lágrimas ao final da história vêm a ser controladas pela neta do vovô Eric, uma menina de 4 anos, que vai acalentar o coração do avô, que depois daquela história fica de alguma forma muito ferido. E aí surge uma série de indagações, né, gente? O que ele recordou com aquela história? Qual o segredo de Grace? O que pode fazer um adolescente que esconde uma garota desaparecida em sua casa na América dos anos 60? Gente, os anos 60, sem dúvida, foram um dos anos mais conturbados da história do mundo. Tivemos aí a crise dos mísseis de Cuba, os Beatles já estourando nas paradas de sucesso, John Kennedy, Nikita Khrushchev no palco mundial da política, né? Marilyn Monroe fazendo muito sucesso no cinema. Tivemos ainda Joe DiMaggio fazendo história no beisebol. Isso falando dos Estados Unidos, né, gente? Sem contar no Brasil, em que em 1962 tivemos aí o bicampeonato mundial de futebol, tivemos em 1961 a renúncia de Jânio Quadros, em 64 tivemos um golpe militar que destituiu o então presidente João Goulart do poder, enfim, anos muito conturbados da história do mundo, mas aqui no caso especificamente dos Estados Unidos. E é nesse nostálgico ano de 1962, em Salt Lake City, uma cidade norte-americana, que o adolescente Eric conhece a garota Grace Webb, que simplesmente estava procurando comida no lixo próximo ao seu local de trabalho, já que ele, mesmo sendo um jovem adolescente, já trabalhava num drive-thru para buscar uma renda extra para ele curtir os seus finais de semana, comprar os seus brinquedos, tendo em vista que ele era de uma família bem humilde, não tinha muito dinheiro. E ele simplesmente decide esconder essa menina nos fundos da sua casa. E essa decisão vai trazer consequências para a sua vida. Voltando um pouquinho à história dele, gente, ele sai de Los Angeles e vão para Salt Lake City em 1962. Uma casa antiga caindo aos pedaços. E eles simplesmente resolvem construir, né, um puxadinho, uma casinha de madeira no fundo do terreno da casa dos pais, aos quais eles simplesmente designaram como clubinho. E é nesse clubinho, juntamente com o seu cúmplice de sempre, o seu irmão Joel, que ele simplesmente vai trazer a Grace para morar ali com eles, escondida dos seus pais não podem saber. E essa menina, quando vai para lá, ela simplesmente começa a mexer com o coração do jovem Eric, que se apaixona, na verdade é o seu primeiro grande amor. Ele traz esse sentimento todo para fora, se aflora, né, para a jovem Grace, mas infelizmente nem sempre
a história da vida real reflete no sucesso das ficções. E não vou falar muito do que acontece aí efetivamente nesse contexto romântico da época. E essa menina, gente, ela carrega consigo um sofrimento muito grande, muita dor, né? E não tem como não terminar em lágrimas quando você vai conhecendo um pouquinho da história da jovem Grace, que é sem dúvida nenhuma uma história muito triste, mas que infelizmente é a realidade de muitas crianças e adolescentes até hoje, em pleno 2021. Gente, esse romance vai se desdobrar em muitas coisas, vamos ter aí um final um pouco surpreendente, e esse é um livro que eu recomendo demais aí para todo mundo que curte o gênero literário romance. E eu queria falar um pouquinho mais dessa questão aí da jovem Grace. O autor, gente, ele sempre, conforme eu falei no começo, ele sempre busca trazer um pouquinho do Natal, um pouquinho do contexto natalino em seus livros. E essa história que ele fala, que ele traz para o leitor, ela vai ter uma inspiração real, uma inspiração um pouco antes, né, dos anos 60, no qual se passa a história, mais especificamente em 1874. E a jovem Grace da vida real é uma mulher chamada Mary Ellen Wilson. Gente, em 1874, não se acreditava que pudesse haver crueldade entre pais e filhos. E, diante disso, não é que se falar em maus tratos, em violência doméstica, não era previsto na legislação, nem mesmo na sociedade, que isso efetivamente pudesse acontecer. E nesse caso especificamente, essa história dessa menina ficou esquecida por muitos anos, mesmo tendo um evento que marcasse essa história definitivamente. Foi quando uma missionária da igreja metodista, auxiliando a jovem Mary Wilson, lá no século XIX, entrou com uma ação tentando garantir a proteção dessa jovem. E por incrível que pareça, a única forma que ela conseguiu de trazer a proteção legal para a jovem Mary, no caso, foi invocar um artigo da Lei de Proteção aos Animais, tendo em vista que naquela época não se acreditava que havia crueldade dentro do seio familiar. Gente, por incrível que pareça, essa é a realidade de pouco mais de 150 anos atrás, tá bom? E efetivamente o autor vai explicar depois que a gente tem o reconhecimento da medicina, da questão toda desse tipo de crime, de maus tratos, na década de 60, já no século 20, tá bom? Gente, recomendo demais esse livro, é muito bom, é uma história espelhada num fato real, mas que vai trazer um pouquinho de contexto histórico, um pouquinho de romance, um pouquinho de drama, um pouquinho de suspense e um pouquinho do que é viver o seu primeiro amor, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, é importante saber. Só tenho a agradecer ao engajamento, ao acompanhamento das histórias desse livro e desse canal, tá bom? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!